Oi, garotos, bom dia. Bem, hoje nós iremos trabalhar os verbos no pretérito indefinido, tá? Bem, o que é que nós temos que entender sobre esse pretérito indefinido? São verbos que indicam, né, que indicam ação no passado, mas já no tempo concluído, tá? Professor, mas aí o que é que tem a ver isso aqui com o Enem? Sim, tem tudo a ver, pessoal, tá? Por quê? Porque os verbos no passado são os verbos que estão presentes dentro dos textos. Os textos do Enem são textos escritos no tempo passado, seja ele próximo, seja ele distante, tá? Que é o caso do pretérito indefinido. É um passado de tiempo lejano, ou seja, tempo distante, tá? Uma outra coisa que nós temos que entender deste verbo, que esse verbo ele tem uma outra nomenclatura, que é pretérito perfeito simple, é a outra nomenclatura que é utilizada dentro desses verbos, tá ok? Pois bem, foi o que eu falei anteriormente, né? Pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido. É um tempo verbal de modo indicativo, tá? Não podemos esquecer disso, utilizado para ações já concluídas ou para uma ação ocorrida na metade de outra ação, tá ok? Beleza. Bem, dentro desses tempos verbais, nós temos que entender, tá? Que esses tempos verbais eles vão ter três conjugações, tá? A R, que é a primeira conjugação, R, que é a segunda conjugação, e IR, que é a terceira conjugação, tá? Aí nós temos aqui duas orações, tá? Ó, Aie, Pedro falou com Maria, tá? Ele mês passado vendimos no Extra Coach, tá? Duas observações aqui. A primeira delas, tá? Que nós temos que observar é a expressão temporal, tá? Essa expressão temporal, ela quase sempre vai estar presente junto, tá? Junto aos verbos do pretérito indefinido. Por quê? Porque ele está indicando um tempo distante, tá? E essas expressões aqui são conhecidas também como advérbios, tá ok? Que são os advérbios de tempo no passado, beleza? Tá? No passado distante. E aqui nós temos o verbo hablou, tá? E o verbo vendimos, tá? Ambos os verbos, tá? Como estão destacados aí, tá ok? Ó, como o verbo hablou. O verbo hablou, com essa terminação ou, tá? Ele pertence à terceira pessoa do singular e é um verbo de primeira conjugação, porque é um verbo que termina em AR, beleza? E o verbo vender, tá? Ó, é um verbo de segunda conjugação, pela sua terminação R, tá? E aqui nós temos a desinência, que é imos, tá? Pertencente à primeira pessoa do plural, beleza? Tá? Vamos já entender essas terminações, tá ok? Mas antes de entendermos as terminações, nós temos que lembrar das expressões temporais ou marcadores temporais, tá? A nomenclatura não vai interferir, tá? No nosso objetivo aqui, que são os advérbios de tempo, tá ok? Ó, quais são os advérbios de tempo comum dentro do pretérito indefinido? Ayer, que significa ontem, a noite, que significa ontem à noite, ante-ayer, que não está aqui, né? Mas significa antes de ontem, tá? Ele mês, ele ano passado, la semana, tá? Ou la semana passada, ou tarde passada, né? Ele outro dia, ele mês, ou ele ano passado, tá ok? Então, são expressões, são marcadores temporais, ou expressões temporais, ou simplesmente advérbios de tempo que vão estar presentes junto aos verbos do pretérito indefinido, ok? Pretérito indefinido, não podemos esquecer disso, tá? Bem, aí nós temos aí as nossas conjugações, né? Nós temos os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, tá ok? E temos aqui os pronomes pessoais que vão dar condição dessa conjugação verbal, tá? No verbo hablar, por exemplo, tá? No verbo hablar eu vou dizer, ó, yo hablé, tu hablaste, ele hablou, nós outros hablamos, hablastes e hablaram, tá? Observem essas terminações que estão destacadas. E, aste, o, amos, aster e aro. Nos verbos regulares, tá? Aqui nós temos verbos regulares, tá ok? Eu acabei de esquecer de colocar aqui, né? Ó. Nos verbos regulares, nós temos que entender que essa forma regular, as terminações serão sempre as mesmas, tá? Serão sempre as mesmas
para todos os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Tá ok? Ó? Tá? Na segunda e terceira conjugação, as terminações são as mesmas. Ó. Eu bendi, tu bendiste, ele bendiu. Nós outros bendimos, bendistes e bendieram. Mesmo caso ocorre para o verbo salir. Tá? Se fosse o verbo bibi, eu bibi, tu bibi. Se fosse o verbo beber, tá? Perdão, se fosse o verbo beber, eu bebi, tu bebiste, ele bebiou. Se fosse o verbo trabalhar, eu trabalhei, tu trabalhaste. Ou seja, todos os verbos de primeira conjugação, a terminação e, aste, ou, amos, aste e aro. E os verbos de segunda e terceira conjugação, tá? Ó, lembrando que os verbos com essas duas conjugações terão as mesmas desinências, as mesmas terminações. Tá ok? Beleza? Bem, aí nós temos aqui, ó, os verbos irregulares, tá? Já os verbos irregulares, o que é que nós temos que observar principalmente? A raiz, o radical irregular, tá? Este radical irregular que nós temos que observar, tá? Ó, o verbo andar, eu vou dizer andube, tá? Outra coisa que nós temos que entender em relação a esses verbos irregulares, tá? Nós vimos anteriormente que os verbos de primeira e segunda conjugação, tá? Eles vão ter desinências distintas, né? Sendo que os verbos de segunda e terceira conjugação, eles vão ter as mesmas desinências, ou seja, as mesmas terminações, tá? No pretérito perfeito simples, na forma irregular, tá? Ó, na forma irregular, fica ligado aqui, ó, na forma irregular, todas as terminações, ou melhor dizendo, todas as desinências serão as mesmas para todos os verbos, tá? Ó, tá? O que eu quis dizer foi que todos os radicais regulares, tá, vão sofrer irregularidade e as terminações destes verbos serão as mesmas, é isso que eu quero dizer, tá? As terminações desses verbos irregulares serão as mesmas para todos os verbos. O que vai mudar? Apenas o radical, apenas a sua raiz, tá? O verbo andar, por exemplo, eu anduve, tu anduviste, ele anduvo, nós outros anduvimos, vós outros anduvistes, eles, elas e os tedes anduvieram, tá? Mesmo caso ocorre para o verbo estar, eu estuve, tu estuviste, estuvo, tá? O verbo dar, eu di, tá? Aí aqui muda, tá? Não vai ser mais a vogal E do verbo dar, vai ser a vogal I, fica ligado aqui, ó. E aqui, tá? Não vai ser ele, ela, os, te, du, não, dio, tá? Vai ter essa modificação em relação ao verbo dar, ficar ligado ao verbo dar. No mesmo caso ocorre para o verbo ser, só que o verbo ser, tá? Ele vai mudar, tá? A raiz ou radical irregular na terceira pessoa do singular, que aqui eu vou dizer, ó, ele, iso, tá? Ó, ele, iso, vamos ter aqui uma troca do C, tá? Ó, do C pelo Z, tá? Eu não vou dizer joico. Aliás, ele, ela, ico. Não, eu vou dizer ele e ela e os T, iso e jo, e C, tá? Ó, com C, tá? Ó, aqui vai ser usado C. Na segunda pessoa, e sister. Na primeira do plural, issimos. Na segunda, isister. E na terceira, isiero. Na terceira pessoa do singular, e somente na terceira pessoa do singular, vai ocorrer a troca do C pelo Z, tá ok? Professor, é somente esse verbo? Somente o verbo a ser que vai ter esta troca de C por Z na terceira pessoa do singular. E somente esse verbo. Beleza? Somente ele. Nenhum outro verbo vai ter essa modificação, tá? Apenas o verbo a ser na terceira pessoa do singular, tá? Tá ok? Então, vamos colocar aqui um outro asterisco para a gente não esquecer isso, tá? E não esquecer isso, tá? O verbo querer, eu quise, quisiste, quisso, quissimos e assim por diante. O verbo saber, da mesma forma. O verbo caber, de ocupe, cupiste, mesma coisa o verbo saber. Supe, supiste, supo, supimos, tá? O verbo haber, joube. O verbo tener, tuve, tuviste, tuvo, tá? Só lembrar, a terceira pessoa do singular, ó,
terceira pessoa do singular, a desinência vai ser O. A primeira do singular, a desinência vai ser a vogal E. Tá ok? O verbo poder, eu pude, o verbo poner, puse, e o verbo benir, bine, biniste, bino e assim por diante. Tá ok? Então, só recapitulando. Verbos irregulares, tá? As desinências serão as mesmas para todos os verbos irregulares. Professor, existe outros verbos irregulares? Claro que existe. Claro que eu coloquei aqui os principais, tá bom? Tá? E aqui nós temos outras conjugações, que é o verbo trair, tá? Descer, produzir, tá? Esses verbos eles vão receber a consoante J, tá? As desinências são as mesmas? Sim, iste, o, imus, istes e iero, o, ero, né? E o verbo ser, eu vou dizer, o verbo ser e o verbo ir, eu vou dizer eu fui, tu fuiste, ele foi. Nós outros fuimos, fuistes e fueram, tá? Então, é um verbo que vai ter, tá? Essa conjugação verbal fui vai pertencer a dois verbos, o verbo ser e o verbo ir, tá ok?